Olá, turma. Vamos falar agora sobre o assunto gerenciamento de requisitos de software. Antes, um recado importante. Vamos todos nos vacinar e ajudar as outras pessoas a se vacinarem, a fazerem os cadastros nas plataformas de gerenciamento da vacinação. Tá? E após vacinados, a gente continua transmitindo os vírus. Então, vamos continuar usando máscara. Bom, o assunto de hoje a gente vai falar de gerenciamento de requisitos, né? Estamos aqui dentro do framework de engenharia de requisitos. Lembrando novamente que isso aqui não é um processo, tá? A gente tem áreas de processo, áreas de atividades, né? Em que a gente encaixa várias práticas e técnicas da licitação da engenharia de requisitos. Mas a gente não segue um processo em cascata para realizar a engenharia de requisitos. São várias atividades que vão sendo acionadas à medida que são necessárias. Então, qual a motivação para a gente estar falando de gerenciamento de requisitos? Nós já fizemos todo um trabalho de licitação, análise, fizemos a especificação, validamos os requisitos, revisamos os requisitos. Qual a necessidade do gerenciamento? A necessidade do gerenciamento é porque os requisitos vão ser utilizados em fases posteriores, né? Ou seja, vão ser utilizados para fazer a implementação, e o ciclo de vida dos requisitos não acaba no momento em que o requisito é especificado. O ciclo de vida dos requisitos só acaba quando finalmente aquele requisito deixa de ser implementado no sistema, quando ele é removido, ou quando o sistema para o seu desenvolvimento. Então, a gente tem algumas coisas, várias motivações para gerenciar requisitos. Aqui tem dois diálogos para exemplificar problemas que podem acontecer se você não faz um bom gerenciamento de requisitos. No primeiro diálogo, a pessoa P1 fala que terminou a implementação de um determinado requisito, né? Busca fonética. E uma segunda pessoa que também trabalha no desenvolvimento fala, olha, a cliente do projeto cancelou esse requisito na reunião passada. Esse diálogo aqui denota o quê? Denota que houve uma alteração no requisito e não foi comunicada de forma adequada para toda a equipe, né? Outra coisa que pode acontecer também nesse diálogo, uma pessoa pergunta para outra como está o desenvolvimento. A pessoa fala que, ok, está indo no prazo, mas aquela função nova que foi pedida pela cliente vai demorar mais do que eu imaginei. E a primeira pessoa fica surpresa, que função nova é essa? Ou seja, um pedido foi enviado diretamente para a equipe de desenvolvimento e já estava sendo implementado sem o conhecimento de outras pessoas da equipe, né? Então isso é só para ilustrar alguns problemas que você pode ter quando você não faz um bom gerenciamento de requisitos. Vamos conversar nessa aula sobre o que seria um bom gerenciamento de requisitos, em 4 temas principais. Os temas são o controle de versão do requisito, o acompanhamento de status do requisito, o rastreamento dos requisitos e o controle de mudanças, né? Alguns problemas típicos que a gente pode ter em qualquer projeto de desenvolvimento a equipe está desenvolvendo em cima da versão errada dos documentos e requisitos, né? Que seria o caso aqui desse primeiro diálogo. Então, os requisitos foram alterados, ou novos requisitos foram colocados com prioridade maior, e a equipe de implementação ainda está desenvolvendo em cima de versões que não são as mais atuais, né? A equipe de testes também pode estar trabalhando no planejamento e execução de testes em cima de uma versão errada. Então, a equipe fica reportando que tem coisas que estão acontecendo erradas, a equipe de desenvolvimento fica dizendo, não está errado, é para funcionar desse jeito, e causa-se um conflito dentro da equipe, até que as pessoas percebam que existe um problema de versão do artefato que está sendo utilizado como base para os trabalhos. Inclusive, você pode ter um problema vindo do cliente, né? Ou seja, o cliente reporta defeitos, porque na cabeça do cliente ele está esperando receber o software de acordo com a versão mais nova dos requisitos, mas como a equipe está fazendo desenvolvimento em cima da versão errada, o sistema que está sendo entregue
na cabeça do time está correto, mas na cabeça do cliente não está correto, porque não atende os requisitos que foram alterados. Tá? Então, isso aqui são problemas muito típicos. Tá? Qualquer pessoa que já trabalhou um pouco com desenvolvimento de software profissional já passou por esse tipo de situação. Tá? Agora, são situações que são facilmente resolvidas também se você tiver um processo adequado. Existem basicamente duas abordagens, né? Uma mais tradicional e uma outra mais moderna, para gerenciar esses problemas de comunicação. Tá? Em métodos mais tradicionais, que são mais representados aqui nesses modelos de maturidade como CMMI e MPSBR, existe a abordagem de se estabelecer uma baseline de requisitos, que é você pegar uma determinada versão dos requisitos, aprovar aquela versão e comunicar que aquela versão existe. Ó, existe a versão 1.0 dos requisitos. Então todo mundo conhece, trabalha com os requisitos sempre na baseline mais nova que foi aprovada. Se houver a necessidade de mudar os requisitos, uma nova baseline é proposta e isso é comunicado de forma bem proativa e insistente com o time. Né? Então, uma pessoa vai facilmente saber que está trabalhando numa versão errada se o documento que a pessoa estiver acessando tiver numa versão anterior à versão, por exemplo, da baseline de requisitos que está lá publicada no ambiente do projeto. E uma outra forma de gerenciar essa comunicação é através do controle de backlog, que é uma abordagem que vem dos métodos ágeis. No controle de backlog, é como se o backlog fosse a baseline de requisitos, e você tem os critérios para que as coisas estejam sendo colocadas no backlog e escolhidas para o desenvolvimento. E esse controle do backlog funciona basicamente como controle da baseline de requisitos. O que é que acontece em métodos ágeis? Você tem que estar, todo mundo tem que estar acessando o mesmo backlog. Todo mundo tem que estar acessando a mesma ferramenta. Se o backlog, por algum motivo, for mantido em uma planilha, todo mundo tem que estar acessando a mesma planilha, mas isso é uma má prática, né? Você tem que estar com o backlog ou numa ferramenta colaborativa e todo mundo está automaticamente acessando a versão mais nova do backlog, porque todo mundo acessa a mesma instância da ferramenta. Então, o gerenciamento de requisitos, a ideia dele é manter a integridade dos requisitos, ou seja, garantir que os requisitos que estão sendo usados em fases posteriores do desenvolvimento são realmente os requisitos que foram desenvolvidos. Tá? E aí você tem controle de versão, controle de mudanças, acompanhamento de status e rastreabilidade como digamos assim, as 4 principais dimensões do gerenciamento de requisitos. O controle de versão, ele tem muito a ver com ele é muito semelhante ao controle de versão dos artefatos de código, tá? Se o seu documento de requisitos ele é um artefato, ele é um documento, ou ele é um PowerPoint, ou ele é um Excel, o que for. Se ele é um artefato, esse artefato tem que estar em controle de versão, isso é básico, tá? Mas pode ser que você não tenha o seu requisito em um artefato, você tenha, por exemplo, o seu requisito em uma ferramenta como Jira ou GitLab, em que os requisitos estão lá em issues, em itens que são criados. E aí o que acontece? Essas ferramentas também têm mecanismos de controle de alteração, então basicamente você está usando de forma implícita esses mecanismos. Tá? Então, ou você está usando uma ferramenta que automatiza o gerenciamento dessas informações, ou você está usando artefatos como documentos e planilhas que estão em controle de versão. Esse controle de versão não necessariamente precisa ser um Git, você pode ser um Dropbox, pode ser um Google Drive, é importante que tenha algum tipo de controle de versão. Outra coisa que é muito importante é que quando os requisitos vão efetivamente começar a ser gerenciados, você precisa numerar esses requisitos, você colocar um identificador único. Tá? Quando a gente está na fase de licitação, análise, você pode até não se preocupar muito de estar numerando esses requisitos, porque o trabalho ainda está muito volátil, né? Você ainda está mexendo muito ali na estrutura das histórias, por exemplo, criando histórias, unificando histórias ou desmembrando histórias. Mas uma vez que você vai efetivamente passar aquilo ali para um backlog que vai ser gerenciado para o desenvolvimento do sistema, ou vai passar aqueles requisitos para um documento de especificação de requisitos, então é preciso que você crie uma numeração única. A numeração única ela vai tanto
em documentos como nas ferramentas. A ideia é que cada requisito tem um identificador. Você pode usar letras, números, mas o importante é que cada requisito tenha um identificador único e esse identificador seja fácil de ser buscado. Por exemplo, se for uma ferramenta, eu consigo fazer uma busca pelo número específico. Se for um documento de texto, eu vou poder fazer uma pesquisa no documento por aquele número. Porque aí toda vez que a equipe de testes, a equipe de arquitetura, a equipe de implementação estiver conversando sobre um requisito, ela está conversando sobre um requisito usando um identificador único. Isso é essencial. Além do identificador único e além, obviamente, do conteúdo do requisito, você pode ter outros atributos adicionais, dependendo do seu processo, que vão ajudar você no gerenciamento, né? Então, aqui tem, por exemplo, uma lista de atributos adicionais que, dependendo do seu processo, pode ser mais ou menos importante. Tá? Como, por exemplo, data de criação do requisito, número da versão atual, se o requisito tiver muitas mudanças, pode ser interessante ter um rastreio de todas as versões daquele requisito, o autor dos requisitos, prioridade, o status, que a gente vai falar mais na frente, a fonte daquele requisito, ou seja, de onde veio aquele requisito, justificativas ou premissas que valem para aquele requisito. Você pode ter já uma informação de para quando aquele requisito está planejado a implementação, né? Ou seja, qual é a sprint, qual é a interação. Pessoas os stakeholders que são responsáveis por aquele requisito, ou seja, se você precisar tirar uma dúvida sobre a validade de um requisito, ou procurar uma pessoa para fazer a validação da implementação do requisito, quem você vai procurar? Vai procurar as partes interessadas e responsáveis, né? Não necessariamente o autor. Ou a autora. A autora pode ser, por exemplo, um analista de requisitos que trabalhou na especificação. Ok? Então, são atributos adicionais que vai depender do seu processo. Então, o que é a ideia de uma baseline de requisitos? Tá? A baseline de requisitos é você ter um conjunto de requisitos. Esse conjunto de requisitos, ele tem um entendimento acordado entre as partes interessadas, os stakeholders e a equipe. Tá? Então, é um documento que já passou por algum tipo de revisão e serve para você ter uma ideia do escopo do sistema. Ok? Como é que você pode representar uma baseline de requisitos? Você pode representar num documento de visão, você pode fazer um documento de especificação ou ter um backlog de produto, e você pode ter, por exemplo, um planejamento de entregas. Veja que você vai ter uma baseline de requisitos mesmo que você esteja trabalhando num projeto de escopo aberto. Tá? Rapidamente, o que é escopo aberto e escopo fechado? Escopo fechado é aquele jeito mais tradicional de se desenvolver software, em que você detalhava totalmente os requisitos do sistema e fechava um projeto de desenvolvimento, né, assim, entre o contratante e a empresa contratada para o desenvolvimento, era fechado o projeto com um escopo fechado, um escopo definido e detalhado. Mas percebeu-se ao longo do tempo que esse tipo de abordagem era muito ruim. Por quê? Porque muitas das definições e das especificações de requisitos elas eram alteradas com o tempo. A empresa ia aprendendo um pouco mais sobre o produto que estava sendo desenvolvido e você tinha muitas solicitações de mudanças naquele escopo que já estava congelado. Então as empresas começaram a adotar o escopo aberto. O escopo aberto, você tem menos detalhamento, né, e você tem basicamente só um norte, né, uma direção de para onde o projeto vai. Independente de você estar trabalhando com escopo aberto ou escopo fechado, o que você tiver de escopo definido precisa estar acordado. E quando você entra em acordo e inicia o desenvolvimento, você tem uma baseline de requisitos. E essa baseline ela precisa ser protegida de mudanças não autorizadas, né? Que a gente vai conversar mais na frente. Então, uma vez que você tem uma baseline de requisitos, cada requisito sozinho, ele vai ter uma série de estados em que aquele requisito vai poder estar, né? Porque nós temos o projeto inteiro que pode estar iniciando, em andamento, em conclusão, mas cada requisito individualmente, ele vai ter um ciclo de vida. Tá? Isso aqui é uma proposta bem abrangente, as empresas não precisam utilizar todos esses estados aqui, mas são estados possíveis, né? Você pode ter desde requisitos propostos, requisitos
em desenvolvimento, né? Requisitos rascunhados, ou seja, uma primeira versão que ainda vai ser validada, requisitos aprovados, né? Ou seja, o requisito está pronto para ser implementado, requisitos implementados, ou seja, que já houve um trabalho de implementação de código em relação a esse requisito, requisitos verificados, que é quando você testa o software que está com aquela implementação, tá? E outros estados aqui para quando as coisas saem do rumo, né? Por exemplo, um requisito pode ser rejeitado, em qualquer momento desse aqui ele pode ser rejeitado, ou um requisito pode ser deletado totalmente da baseline, porque ele não é mais importante, ou você pode simplesmente postergar um requisito, né? Ou seja, ele está aprovado, mas ele não vai ser feito tão cedo, então você defere, né? Você posterga aquele requisito para o futuro, né? Então, isso aqui são estados possíveis, cada empresa vai desenvolvendo os estados que ela quer acompanhar um requisito, tá? E aí o que é interessante? Quando a gente está desenvolvendo software, é muito importante não só rastrear, por exemplo, horas de trabalho das pessoas, dias de trabalho que foram feitos. É importante registrar escopo implementado. E o que é o escopo do projeto? São os requisitos. Então, diz muito mais sobre um projeto eu chegar e dizer assim, olha, existem 20 requisitos que foram implementados e verificados, do que eu dizer que 200 horas do projeto foram executadas. 200 horas de projeto não quer dizer muita coisa. O que é que foram feitas nessas 200 horas de projeto? Qual o resultado disso? Então, quando você tem acompanhamento de escopo, acompanhamento de requisitos implementados e verificados, você tem realmente um andamento do projeto sendo acompanhado. Existe uma anedota interessante sobre gerenciamento, tá? É uma situação fictícia em que você é o responsável por uma cidade e chegou um dragão lá na cidade e começou a destruir tudo. E aí você vai contratar duas empresas para conter o dragão. E as duas empresas dão lá o orçamento para resolver o seu problema, tá? Os orçamentos têm o mesmo valor, mas os planos de trabalho são diferentes. Um plano de trabalho do fornecedor A está aqui do lado esquerdo, o plano do fornecedor B está do lado direito. A pergunta é, qual dos dois planos de trabalho é mais fácil de acompanhar? Vamos olhar aqui. O plano de trabalho do A, eles dizem que eles vão cegar o dragão, depois eles vão tirar a habilidade do dragão voar, depois eles vão tirar a habilidade do dragão de cuspir fogo, depois eles vão conseguir impedi-lo de destruir as casas e depois eles vão cortar suas pernas, né? É muito trágico isso aqui, né? O plano do fornecedor B é fazer um estudo exaustivo do dragão. Não é para rir, tá, desse item, isso aqui é sério, as pessoas colocam esse tipo de coisa nos orçamentos de projeto. Atirar 200 flechas, lançar 30 pedras, dar 400 golpes de espada e dar 250 golpes de machado. Veja, o fornecedor B pode até conter o dragão, mas qual dos dois planos é mais fácil de você acompanhar? Claramente o fornecedor A fornecer um plano que é bem mais fácil de você acompanhar o resultado, né? Por quê? Porque se o plano estiver sendo cumprido, você tem certeza que efetivamente o dragão está sendo contido. Agora, o fornecedor B, ele pode estar executando o plano e dizendo para você, olha, atirei 200 flechas, olha, lancei 30 pedras, pode fazer aí o Pix da parcial do projeto. Dei 400 golpes de espada, olha, já fiz 50 golpes de espada, está faltando só 200, manda o segundo Pix. E você não vai conseguir saber se o plano está sendo efetivo, né? Então, acompanhar escopo realizado é melhor do que acompanhar esforço realizado, tá? Então, você tem os seus requisitos em controle de versão, você tem o acompanhamento dos requisitos para saber se eles vão ser, em que momento eles vão ser implementados, e se eles foram implementados e foram verificados.
mas você pode precisar mudar os requisitos. Tá? As mudanças acontecem bastante em projetos. Tá? Não é ruim mudar, porque o mais importante é você responder adequadamente àquela mudança. E outra coisa, pessoal, a mudança ela não tem muito a ver sobre o projeto. Quando um requisito muda, na grande maioria das vezes, não é culpa, né, entre aspas, de como o projeto foi conduzido até aquele momento. As mudanças elas são muito mais sobre a organização e sobre o mercado. A organização que pediu o desenvolvimento daquele software, aquela organização está aprendendo também. À medida em que o software vai sendo desenvolvido, as pessoas na organização, os contratantes, eles vão vendo novas perspectivas de uso do produto. Né? Então elas começam a pensar em outras coisas que elas não haviam pensado ainda, porque elas não tinham ainda enxergado aquele produto funcionando. Então a organização está num processo de aprendizado, está desenvolvendo um sistema para resolver uma necessidade deles, e eles estão, ao mesmo tempo que estão resolvendo uma necessidade, percebendo outras necessidades que se encaixam naquele software. Tá? E outra coisa também é que o mercado evolui. Então, enquanto você está desenvolvendo um software ali de 1, 2, 3, 4 meses, o mercado está andando. E você pode ter competidores que lançaram alguma coisa no mercado e você precisa responder àquela competição. Tá? Então, às vezes as pessoas, poxa, lancei um baseline de requisitos e já tive que fazer uma mudança. Às vezes não foi uma falha no processo de engenharia de requisitos. Foi porque a organização mudou, o mercado mudou, ou as pessoas os clientes, os usuários, à medida que você começou a entregar algumas versões do software, eles começaram a vislumbrar e realmente entender o que é que eles estão precisando de necessidade. Tá certo? Porque pode ser um pouco frustrante você fazer todo um processo bacana de especificação, análise, etc. e depois ter várias mudanças posteriores. Mas a mudança faz parte. Inclusive, isso está no cerne das metodologias ágeis. As metodologias ágeis, elas pregam que não adianta você lustrar demais ali uma especificação de sistema, porque o mais importante, os grandes insights, né, os melhores vislumbres que a gente vai ter dos clientes e dos usuários vai acontecer quando a gente botar software rodando na mão deles. Quando eles efetivamente começarem a usar pedaços do software, que eles vão conseguir dar um feedback e começar a desenhar realmente o sistema. Então, não adianta muito ficar lustrando ali especificações. Mas uma vez que essas mudanças começam a chegar, independente de você estar usando uma estratégia tradicional de um documento de requisitos que está em baseline, ou se você está usando um backlog de produto, tem algumas diretrizes para você controlar a mudança. Quem é que pode mexer na sua baseline ou no seu backlog? Tá? Primeira coisa é que as mudanças elas precisam ser avaliadas antes de serem aprovadas, né? Ou seja, você precisa fazer uma análise de impacto, que a gente vai falar mais na frente. As pessoas apropriadas é que tomam essas decisões sobre as mudanças, ou seja, uma decisão sobre uma mudança não parte, por exemplo, de um usuário sozinho. Um usuário está chateado com o sistema, quer que mude isso. Aquele sistema não vai mudar só porque um usuário específico pediu aquilo ali. Você tem representantes dos usuários, você tem os clientes que vão realmente decidir se aquilo ali precisa ser modificado ou não, porque de repente só aquele usuário quer aquilo e outros usuários estão satisfeitos com a forma como está sendo trabalhado atualmente o sistema. Uma coisa muito importante também do controle de mudanças é que a atividade de mudança, quando acontece uma mudança e todo o processo de análise da mudança, ela tem que ser bem visível e comunicada para os stakeholders que são afetados. Né? Então, se você vai mudar algo no módulo, por exemplo, de controle financeiro, você tem que envolver os stakeholders da área financeira, que são as pessoas que usam aquilo ali. Né? Isso é básico. Outras coisas é que uma vez que você aprovou as mudanças, avaliou e as mudanças precisam ser feitas, essas mudanças são comunicadas para o time. Tá? Então, uma vez que você conduza essas diretrizes, você vai ter uma incorporação de mudanças muito mais consistente e efetiva no seu sistema, no seu projeto. E o que acontece se a gente sobrepassar essa análise de controle de mudanças? Se a gente simplesmente partir direto para a implementação.
o que vai acontecer são inconsistências, né? Ou seja, você vai ter um backlog de requisitos defasado, porque a implementação está diferente do que estava lá no backlog ou no documento. Você pode ter fragilidades inseridas no código, porque você incluir uma mudança sem uma necessária discussão sobre os impactos daquela mudança no seu projeto. Tá? Os testadores também vão estar com defasagem de requisitos. Né? E stakeholders que talvez tenham mais prioridade em relação ao stakeholder que submeteu a mudança diretamente para a equipe de desenvolvimento, eles podem simplesmente não querer aprovar aquela mudança. Então a equipe de desenvolvimento implementa alguma coisa que vai ter que ser retirada do sistema, do código. Então tudo isso aí gera inconsistências e retrabalho. Então, para você construir o seu jeito, né, o seu processo de controle de mudanças, existem algumas políticas interessantes que você pode considerar, e aí você vai construir o seu processo de mudanças de acordo com essas políticas. Né? Então, algumas dessas políticas são: todas as mudanças devem seguir um processo, ou seja, você desenhar esse processo de forma, de preferência, automatizar esse processo numa ferramenta, né? Uma ferramenta como Jira, GitLab, que você possa criar um fluxo específico para essas mudanças, e aí você automatiza o processo, fica mais fácil as pessoas sempre seguirem o mesmo processo de mudança. Não deixar que nenhum trabalho seja realizado enquanto as mudanças não sejam aprovadas. Tá? Entender que o fato de abrir um pedido de alteração não garante que vai ser feito. Né? Ou seja, comunicar aos clientes e usuários que o fato de solicitar uma mudança não significa garantia de que ela vai ser implementada. Tá? O controle de mudanças, novamente, deve ser visível para todos, ou seja, inclusive para a equipe de desenvolvimento, ela tem que ter noção das mudanças que estão acontecendo. Tá? Uma análise de impacto deve ser realizada para cada mudança. Todas as alterações devem ser rastreáveis, né, para um pedido de mudança aprovado. E a justificativa de aprovação ou rejeição de pedido de mudança deve ser registrada, ou seja, justificar por que uma mudança foi aprovada. Isso aqui não é um processo, isso aqui são políticas. Você desenha o seu processo para tentar encaixar o máximo possível essas diretrizes. Aqui, por exemplo, tem um exemplo de um processo bem completo, bem detalhado, em que você tem a maior parte dessas políticas implementadas, né? E cada empresa vai desenhar o seu próprio fluxo. Uma forma muito interessante de implementar esses fluxos é usar ferramentas de issue tracking, como Jira, Bitbucket, porque você consegue criar um fluxo específico e fazer com que as pessoas sigam um determinado fluxo toda vez que tiver uma solicitação de mudança. Como é que eu faço a análise de impacto? Basicamente, você vai analisar a solicitação de mudança e vai identificar onde aquilo ali afeta o seu sistema. Porque uma mudança nos requisitos pode não só alterar o próprio requisito em si. Por quê? Se aquele requisito estiver já implementado, então você tem uma série de artefatos que já foram implementados que vão ter que ser alterados. Se um requisito que está sendo mudado não foi implementado ainda, mesmo assim, aquele requisito ele pode ter relacionamento com outros requisitos e você precisar mudar esses requisitos que têm relacionamento com aquele ali. Tá? E aí você tem que fazer uma análise de tudo que pode mudar. Onde é que eu acho essas coisas? Ou a melhor forma de você fazer análise de impacto é se apoiar em checklists que existem em vários processos. Né? Esses aí são exemplos de 2 checklists que são perguntinhas que você deve responder para cada mudança. Né? Vou pegar um aqui, por exemplo. Quais são? Aqui, ó. Existem requisitos atualmente na baseline que entram em conflito com a mudança proposta? Isso aqui é interessante. Porque você pode ter uma proposta de mudança em um requisito que não está implementado ainda, mas já existem requisitos implementados que entram em conflito com a mudança, com o que a mudança está solicitando. Tá? Outra coisa aqui, por exemplo, alguma ferramenta deve ser adquirida para implementar e testar essa mudança? Ou seja, a mudança que está sendo solicitada de requisitos, ela vai afetar, por exemplo, o ferramental de implementação e testes.
Então, veja, são perguntas bem abrangentes que vão ser feitas relacionadas ao impacto daquela mudança de requisitos no projeto. Pensando um pouco mais em rastreabilidade e nos artefatos, você tem uma série de identificações, né? Ou seja, você vai identificar todas as interfaces que vão mudar, você vai identificar relatórios, bancos de dados que vão precisar mudar, identificar componentes da arquitetura que vão precisar ser modificados, código-fonte que precisar ser modificado, testes de todos os níveis que vão precisar ser modificados. Então, veja, a análise de mudança ela é uma análise bem abrangente. Quando você está no início do projeto, essas análises de mudança elas são mais fáceis de serem feitas. Quando você já tem um software que, por exemplo, está há 5 anos em produção, essas análises de mudanças têm que ser muito cuidadosas, porque você tem muita informação envolvida. E você pode, se você deixar de fora qualquer pequeno cenário desse, pequeno aspecto desse, você pode estar implementando uma mudança que vai ter um resultado catastrófico no seu sistema. E como seria o controle de mudança em métodos ágeis? Como eu falei, o controle de mudança em métodos ágeis ele é focado em cima do backlog, da mesma forma como o controle de mudança tradicional é focado em cima dos documentos de requisitos. Tá? E o que acontece? Se você tem novos requisitos ou você tem uma mudança de priorização, você vai basicamente mexer aqui no sequenciamento de implementação dos requisitos. Né? Então imagine que você está numa interação atual. Se você está numa interação atual, você tem ali aqueles requisitos que vão ser implementados. E digamos que você já tem uma prévia aqui dos próximos requisitos que vão ser implementados na interação seguinte. O que acontece? Você pode ter um novo requisito que entra aqui, né? Ou você pode ter uma mudança de prioridade de um requisito, ou seja, um requisito sai para cá. Por quê? Porque mudou a prioridade daquele requisito e um requisito com mais prioridade entra aqui na próxima interação. Ou você pode ter uma mudança de um requisito que não tinha previsão de ser implementado, mas que aumentou a prioridade daquele requisito, então ele forçadamente entra aqui na próxima interação e empurra para interações futuras requisitos de menor prioridade. Ok? E eventualmente você pode até ter requisitos que são deletados. Mas se aquele requisito não é mais interessante, ele sai do backlog e novamente, se ele já estava planejado para a próxima interação, algum requisito com mais prioridade assume o local. Tá? Esse é o bacana dos métodos ágeis, porque você só se preocupa com a interação atual e a próxima. Todo o resto é rearranjado no próximo ciclo. Né? Então, no ciclo atual, você se preocupa em implementar o que foi acordado no início da interação e na próxima interação você já tem uma prévia aqui dos requisitos que são mais prioritários. Muito bem, a gente falou aí sobre acompanhar os status dos requisitos e controlar as mudanças. E uma coisa que é muito importante para dar apoio para essas atividades é o rastreamento. Tá? Qual é a ideia do rastreamento? O rastreamento ele é um registro desse processo natural em que a gente parte de necessidades dos clientes, desenvolve requisitos, e esses requisitos efetivamente se realizam, são implementados em artefatos do projeto, documentos de arquitetura, testes, implementação. Né? Esse é um processo natural. Lembre que requisitos é um meio de campo entre o problema e a solução. Né? Requisito nenhum, você não executa um requisito, você executa um código. Agora, a gente não pode pegar as palavras do cliente e colocar dentro de um arquivo Python, que não vai compilar, não vai rodar nada. Então a gente precisa fazer esse meio de campo. Então, requisitos, como está nesse meio de campo aqui, é natural que exista caminhos que possam ser seguidos, de trás para frente. Quando a gente sai das necessidades de usuários, nas necessidades aqui do projeto, mais alto nível, e vem para os requisitos,
a gente está falando da rastreabilidade direta, né, da realidade para frente. E quando a gente volta dos requisitos para as necessidades de mais alto nível, a gente está falando da rastreabilidade voltando, né, da reversa, rastreabilidade reversa. E você também tem isso para requisitos dos outros artefatos. Então você vai ter um requisito que gera um test case e um test case que é derivado, gerado por conta de um requisito. Você vai ter um requisito que é implementado num arquivo de código e um arquivo de código que volta, né, um arquivo de código que volta e tem a rastreabilidade com o requisito que ele implementa. Manter isso aqui, pessoal, não é de graça, certo? Você tem que ou tentar fazer uma automatização ou fazer um controle manual dessa rastreabilidade. Mas a gente vai ver algumas motivações para estar mantendo essa rastreabilidade aqui consistente e atualizada em um projeto. Então, quais são motivações para o rastreamento? Encontrar requisitos faltantes. Por exemplo, você olha aqui uma necessidade de negócio de alto nível e vê que não tem nenhuma rastreabilidade para requisitos. Ou seja, nenhum requisito implementa aquela necessidade de alto nível. Então, faltou requisitos aqui, faltou desenvolver esses requisitos, né? E você também pode pegar o contrário, que é requisitos que existem e não estão rastreados de volta aqui para nenhuma necessidade de alto nível. Ou seja, você pode questionar se esses requisitos realmente são necessários ou se não foi gold plate, né? Ou seja, se ilustraram e criaram requisitos a mais sem necessidade. Tá? Então, requisitos faltantes e requisitos desnecessários podem ser identificados se você tiver um rastreamento e fizer uma análise desses links de rastreabilidade. Outra necessidade é que você pode estar trabalhando num ambiente regulado. Se você estiver trabalhando num ambiente regulado, você pode precisar mostrar todas essas informações de rastreamento para poder certificar o seu produto, né? Digamos que você esteja fazendo um sistema médico, ou um sistema para aviação, ou um sistema para controle de produção de alguma coisa crítica na indústria química, o que for, você pode ter necessidade de estar mostrando esse rastreamento para poder certificar o seu produto. Outra coisa também que o rastreamento ajuda na análise de impacto. Veja só. Lembra do checklist? Ó? Identifique códigos-fontes que devem ser criados, modificados ou deletados. Quando você tem uma análise de mudança, uma solicitação de mudança, essa solicitação de mudança você identifica lá o requisito que está sendo modificado. Qual o seu primeiro passo? Pegar toda a rastreabilidade em volta daquele requisito, né? Tanto a reversa como a direta aqui, para identificar o entorno daquele requisito. Né? E aí, ou seja, o rastreamento está ajudando nesse impacto de mudança. Se você não tiver o rastreamento, a pessoa que está fazendo a análise de impacto de mudança, quando estiver passando naquele checklist, vai ter que estar achando todas aquelas informações. Mesmo caso da manutenção. Imagine que você tem um bug que foi aberto. Ó, tem um bug, tem um problema aqui nessa funcionalidade. Poxa, como é que eu começo a analisar como é que corrige o bug? Da mesma forma. Com a rastreabilidade você tem acesso a todos os arquivos, os artefatos que estão envolvidos com a implementação daquele requisito. Tá? E por fim, para acompanhamento do projeto também. O rastreamento ele ajuda você a rastrear a implementação lá da funcionalidade, ou seja, a rastrear o desenvolvimento do escopo do projeto. Existem várias formas de você implementar uma matriz de rastreabilidade, né? O mais comum é você usar tabelas, né? Normalmente planilhas eletrônicas são usadas para isso. Você pode ter um esquema de matriz mesmo, em que você elenca aqui todos os requisitos de um tipo, requisitos de outro tipo e coloca informações de rastreabilidade. Ou você pode ter essas planilhas aqui, nesse formato aqui mais horizontal, em que você tem um requisito de mais alto nível e você tem uma série de desmembramentos daquele requisito, né? Você tem um requisito de alto nível, aqui nesse caso seria um use case, aqui você vai ter os requisitos funcionais de sistemas mais baixo nível, você vai ter uma informação sobre os elementos de design, os componentes da arquitetura que implementam aquilo ali, você vai ter
uma informação sobre o código, por exemplo, método, arquivo, e por fim você vai ter a identificação dos testes que vão cobrir aquele requisito. Isso é uma forma de você rastrear os seus requisitos. Outra forma de rastrear é quando você automatiza isso nas ferramentas onde você está guardando os seus requisitos. Tá? Então, imagina que você está rastreando, colocando os seus requisitos, seus componentes da sua arquitetura, os seus testes, tudo dentro de uma ferramenta. E essa ferramenta permite que você crie links entre esses itens. Então, a própria ferramenta vai criar essa rastreabilidade, né? Vai criar visualizações, por exemplo, em árvore ou em matriz, de todo o relacionamento que existe entre os vários itens do projeto. Então, conclusões. Basicamente, o que a gente precisa fazer do ponto de vista de controle de versão? Tratar os requisitos individualmente, ou seja, você tem que ser capaz de individualmente pontuar um requisito e garantir que esses requisitos não sejam perdidos, né? Ou seja, se eles estiverem dentro do documento, o documento está em controle de versão. Se eles estiverem dentro de uma ferramenta, eles estão guardados lá na ferramenta, a ferramenta tem backup regular sendo feito dela. O segundo aspecto, acompanhamento de status dos requisitos. É o que? É gerenciar o ciclo de vida de cada requisito. Não estou falando do grupo de requisitos. Como está a implementação do grupo de requisitos? A gente responde isso a partir do acompanhamento individual de cada requisito, que vai dar para a gente o acompanhamento do escopo do projeto. Uma vez que todos os requisitos prioritários do projeto estão implementados, o projeto está muito bem encaminhado. E por fim, no aspecto de controle de mudanças, a ideia principal é dê visibilidade sobre as mudanças. Quando as mudanças são feitas no projeto, dê visibilidade para o restante da equipe. Se você trabalha só você com mais 2, 3 pessoas, isso pode ser feito de forma muito leve. Mas se você está trabalhando num projeto com 20, 30 pessoas, essas visibilidades sobre as mudanças elas começam a ficar mais complicadas. Então você precisa criar mecanismos para dar visibilidade sobre como as mudanças são feitas, quais foram as que foram aprovadas e dar visibilidade de quais são as versões mais novas dos requisitos que as pessoas precisam considerar no desenvolvimento. Tá? E por fim, no aspecto de rastreamento, a ideia é entender que os requisitos eles representam e refinam objetivos de mais alto nível, restrições e atributos de qualidade dos clientes. E fazem isso como um caminho para uma série de artefatos finais que efetivamente implementam o sistema, né? Então, os requisitos eles são base para diversas decisões que são tomadas em outros artefatos. Então, a rastreabilidade dos requisitos é manter esse caminho de uma linha de código até uma necessidade de usuário. E para que serve isso? Serve para várias coisas, como a gente viu. Infelizmente, esses benefícios eles são percebidos só a longo prazo. Então, muitas vezes as equipes elas entram em conflito sobre se precisa realmente ter tanto esforço de rastreamento no início do projeto, porque as pessoas não veem benefício no início do projeto de um rastreamento bem feito. Mas o que é que acontece? Se você estiver trabalhando com projetos que têm uma expectativa de longevidade muito grande, então vai se pagar fazer o rastreamento. Por quê? Porque quando o projeto estiver maior, o custo do desenvolvimento fica menor para você gerenciar mudanças, fazer análise de impactos quando você tem rastreamento. Ok? É isso aí. Esse era o tópico de gerenciamento.